Todos devem se lembrar da tragédia do Imagination. O barco afundou no Lago Paranoá e 9 pessoas morreram afogadas. 7 anos depois, nossa equipe voltou a falar com as pessoas envolvidas no acidente para responder algumas questões. Alguém foi responsabilizado? E as famílias das vítimas foram indenizadas? Veja agora na reportagem de Hélio Marinho, Edson Ferraz e Wellington Hanna. Para recontar essa história, nossa equipe vai mergulhar no local exato onde o Imagination afundou. O Imagination era um grande barco de festas, afundou na noite do dia 22 de maio de 2011 no Lago Paranoá, próximo ao setor de Clubes Sul, com 122 pessoas a bordo. 9 morreram afogadas. Nesse mergulho, contamos com a ajuda dos policiais do pelotão lacustre. Eles foram os primeiros a chegar no local do acidente, na noite da tragédia. Foi tipo uma cena de filme, porque tinha objetos boiando, partes da embarcação, móveis do barco, pessoas ainda na água, de colete e sem colete. O instrutor de mergulho, Eduardo, na época, foi convidado pela Polícia Civil para ajudar na perícia do Imagination. Ele topou mergulhar novamente no local do naufrágio. 7 anos depois, ele ainda lembra como foi o encontro com os primeiros corpos, vítimas do naufrágio. Foi um momento muito tenso, porque a gente era de noite, né? A profundidade, 18 metros de profundidade, a água muito ruim, a visibilidade muito pequena. Então você acaba literalmente esbarrando, né, no corpo e dando realmente de cara com o corpo. Primeiro que eu avistei para tirar as fotos era um homem. Eu me lembro nitidamente, ele era casado. Tinha aliança. Depois do naufrágio, a carcaça do Imagination foi tirada da água. Nosso objetivo é tentar encontrar lá embaixo algum vestígio da época. Objetos, partes do barco. Usamos coordenadas geográficas passadas pela perícia. Descemos usando como referência o cabo da âncora. São 18 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 6 andares. A cada metro em direção ao fundo, diminui a visibilidade, fica mais escuro, água turva. Chegamos ao fundo. Aqui antes do Lago Paranoá havia uma pequena mata, há muitos galhos, risco de ficarmos presos, é preciso tomar cuidado. Antes de mostrarmos o que encontramos no lago, fomos atrás de respostas, de por que um barco tão grande afundou. E por que 9 pessoas não conseguiram se salvar. Um ano antes de começar a operar, o Imagination passou por uma vistoria da Marinha. O problema é que o dono fez alterações no projeto que aumentaram o peso do barco. De acordo com os peritos, essas modificações e a falta de uma manutenção adequada foram responsáveis pelo naufrágio. O perito Jabes, do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, e mais 7 colegas dele assinaram um laudo que determinou as causas do acidente. Dá pra gente dizer que esse naufrágio era uma tragédia anunciada? Os proprietários da embarcação, eles sabiam que a embarcação não estava em condições ideais de funcionamento. Isso a gente identificou pelas condições que estavam os flutuadores, que tinham alguns furos. Eles tinham usado para sanar esse problema de entrada de água nos flutuadores bombas elétricas, né? E essas bombas, algumas não estavam funcionando e algumas funcionavam precariamente. Era de conhecimento deles, sem dúvida. Essas imagens das câmeras de segurança dos clubes do setor sul mostram o momento em que o Imagination deixa a orla com 122 passageiros, 30 a mais do que a capacidade do barco. Esta outra imagem mostra que por volta das 8h40 da noite, as luzes do barco se apagam. Segundo a polícia, nesse momento, ele começava a afundar. Entre as modificações feitas pelo dono depois da vistoria da Marinha estavam a troca de plástico transparente nas laterais por vidro temperado e a instalação de um passadiço de ferro no entorno do barco e também a colocação de mais flutuantes no fundo da embarcação. Outro problema, segundo a perícia, foi a falta de manutenção dos tubulões responsáveis pela flutuação do barco. Todos eles tinham furos e sinais de corrosão. Entrava tanta água
que os responsáveis pelo Imagination instalaram bombas para retirar a água durante a navegação. Mas naquela noite de domingo, as bombas não foram suficientes. Foi num domingo, era noite e fazia frio. O barco estava a mais ou menos 600 metros da margem e demorou apenas 3 minutos para afundar. As vítimas do Imagination, elas morreram do quê? Olha, basicamente a causa foi afogamento, né? E apesar de você ter elementos que possam ter contribuído, como por exemplo uma eventual hipotermia, mas a causa básica nessa situação é afogamento. João e Vitória, pai e filha, eram passageiros do Imagination. Eles, a mãe e o irmão com apenas 9 meses. Salvei várias vidas, graças a Deus, só não pude salvar toda a família. João teve de tomar uma decisão difícil. Quem salvar? Conseguiu retirar a pequena Vitória. A esposa e o filho bebê morreram afogados. Eu lembro que meu pai me colocou bem aqui, aí ele me colocou no colo da esposa do meu tio, aí ela começou a perguntar, cadê a Valdelice, cadê o João Antônio? A gente, sempre quando eu passo aqui, que eu vou pro trabalho, parece que puxa o olhar, passa aqui e já tá vendo. De volta ao nosso mergulho, onde o barco naufragou, encontramos um banco que pertenceu ao Imagination. E este cesto, que também fazia parte da mobília do barco. Devem existir mais objetos espalhados pelo fundo do Lago Paranoá, mas as condições difíceis do nosso mergulho nos obrigam a subir. E ganância, né, que o povo teve. O barco era para 67 pessoas no passeio, tinha 100 e tantas pessoas. Eu acho que ele visou mais a parte lucrativa do que a parte humana. Todo mundo falava, você tem uma filha, agora você tem que vida para frente, segue, vamos continuar, vamos criar ela, E ela também, às vezes me via um pouco triste, ela chegava, me abraçava, pai, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Então aquilo ali me dava força, eu digo, não, vamos continuar a vida, vamos tocar. Os donos do barco foram condenados a pagar indenização às famílias de vítimas que entraram na justiça. Pelo menos 2 delas ainda não receberam nada. Os proprietários Marlon de Almeida e Flávia Cunha também foram condenados na esfera criminal a 2 anos e 6 meses de prisão, mas a pena foi revertida para penas restritivas de direitos e eles estão soltos. Nós não conseguimos contato com a defesa do casal.